Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Esta semana temos um acontecimento muito esperado, que é a última reunião, supostamente é mesmo a última reunião, vocês estarão a ouvir isto na quarta-feira, portanto, amanhã é a última reunião da Concertação Social, em que o UGT tem a sua oportunidade final para apresentar as propostas, segundo a Ministra, e que, segundo a UGT, a Ministra tem a sua oportunidade final para ceder nas traves mestras, e dando fim a um processo de negociação que já dura há mais de 9 meses, tem não sei quantas horas, e vocês já nos ouviram a falar sobre isto imensas vezes. E, portanto, nós não vamos falar sobre o processo de negociação em si, sobre a questão política, aliás, podemos tocar nisso, mas há uma questão muito mais interessante sobre a qual poderíamos falar, que é o sindicalismo, é a força do sindicalismo, a importância da força do sindicalismo ou não, e eu temo que isto será um episódio com algumas discordâncias amigáveis e se calhar algumas concordâncias surpreendentes, como sempre, para variar, e depois falaremos da lei da nacionalidade, porque foi promulgada esta semana também, e sem mais demoras, começo contigo, Adriana, com uma questão. Tu acreditas na narrativa de Luís Montenegro que a UGT e a CGTP fazendo greve ou não fazendo greve, ou seja, a UGT juntando-se à greve geral que foi convocada pela CGTP para o próximo mês, acreditas que Luís Montenegro tem razão quando diz que estes sindicatos representam já poucas pessoas, poucos trabalhadores e, portanto, têm fraca expressão? Como sempre, minhas caras amigas, mesmo quando Luís Montenegro podia estar certo, consegue estar errado. No sentido em que eu primeiro quero fazer um ponto prévio, que eu acho que as declarações de interesse são importantes, e como este governo considera que sindicatos são corporações, eu sou sindicalizada pela CGTP, eu sou funcionária pública e, portanto, acho que é relevante fazer este ponto prévio. Não sabia disto? Sim, é um facto. E, portanto, acho importante fazer Desde este ponto quando? prévio, desde que sou funcionária pública. E, portanto, fazer este ponto prévio de que acho muito importante, e especialmente para os trabalhadores que trabalham para o Estado e para o melhoramento coletivo do nosso país, que exista uma capacidade de um sindicato que fala em nome da função pública, porque nós, na verdade, temos contratos que, embora não sejam considerados contratos coletivos de trabalho, efetivamente todos os melhoramentos que nós conseguimos ter pós tudo o que aconteceu da Troika foi porque tivemos uma capacidade de sindicatos fortes conseguirem fazer várias alterações à lei que gere o trabalho da função pública, e, portanto, acho isto bastante relevante. E vou-te respondendo dizendo a seguinte coisa: para mim, a CGTP e os sindicatos são como a lata de grão de bico que eu tenho no meu armário, que eu espero nunca chegar a um ponto de não ter comida em casa e ter que comer aquela lata de grão de bico, mas eu fico feliz. Deixa-me acabar a minha intervenção. Estás a insultar o meu querido grão. Deixa acabar, eu estou a gostar. Deixa-me acabar. Mesmo com o grão? É a lata de grão de bico que eu tenho no armário, em que espero não ter que comer grão de bico um dia, mas se algum dia me faltar comida em casa e eu precisar de comer, eu sei que tenho lá o grão de bico. E é assim que eu olho os sindicatos, é assim que eu olho o papel da CGTP e é assim que eu olho o papel da UGT. É importante fazer aqui uma distinção para as pessoas que nos estão a ouvir, porque, obviamente, a grande maioria dos trabalhadores portugueses não é da função pública, são trabalhadores da função privada e existe muito poucas ocupações, especialidades, profissões que neste momento ainda estejam abrangidos por contratos coletivos. Portanto,
Na verdade, muitos destes trabalhadores, obviamente, negociam diretamente o seu contrato com o seu empregador, e acontece várias vezes que nos mesmos postos, para os mesmos trabalhos, existem situações em que trabalhadores estão com salários e disparidades de salários entre eles. Infelizmente, isto é algo que, quando tínhamos um sistema económico que ainda era muito regido por contratos coletivos de trabalho, não acontecia, mas é esta a realidade que nós temos. Portanto, se a lógica do Luís Montenegro é prova factual, existe contratos coletivos, a maioria na função privada? Não. Então os sindicatos perderam força? Sim. Mas a forma como ele o diz não é com a ótica de é sempre positivo quando existe um fator superior aos próprios trabalhadores que lhes dá a capacidade de fazer negociações em coletivo para igualar situações e para diminuir disparidades. É óbvio que é. E eu queria fazer este ponto bem claro, também para o vosso choque, mas para o choque de qualquer pessoa que possa estar a ouvir. Eu sou uma liberal social, eu gosto do modelo nórdico. Os países nórdicos têm sindicatos muitíssimo fortes. É muito difícil de se estabelecer uma nova profissão, uma nova especialidade, um novo posto de trabalho nos países nórdicos em que não existam contratos coletivos, em sítios tão capitalistas como a banca. Os trabalhadores da banca nos países nórdicos e há outros países, como por exemplo nos Países Baixos, nos Países Baixos, em que efetivamente as negociações dos trabalhadores são feitas em regime de contrato coletivo, que lhes permite um conjunto de coisas como proteções às mulheres, isto para fazer o ponto feminista, proteções das mulheres quando fazem negociações diretas com os trabalhadores para não serem discriminadas por estarem em idade fértil e poderem querer ser mães ou não lhes ser perguntado diretamente quando estão em vias de ser promovidas se isto é uma situação que as pode prejudicar ou não. E quando existe um contrato coletivo isto é muito mais favorável e, portanto, a mim parece-me uma realidade, nem sequer diria keynesiana, tipo, é uma realidade do liberalismo social que eu defendo. Eu defendo uma economia efetivamente estruturada por um setor empresarial de grandes empresas com capacidade, com alto capital, com imensa dimensão e que, portanto, fortaleçam o nosso tecido económico, mas isto tem uma contrapartida evidente para mim, que é sindicatos fortes e os trabalhadores conseguirem se organizar para conseguirem negociar contra o empregador. Porque qualquer pessoa que considere que numa relação de trabalho não existe uma disparidade óbvia entre um empregador e um trabalhador, eu peço desculpa, é não ter mesmo noção. Porque é evidente que existe uma disparidade óbvia, no sentido em que é o próprio empregador que despede o trabalhador. E que pode tomar esse passo. E, portanto, chama-se contradição entre o trabalho e o capital. Pronto. Leonor, se quiseres que eu comece aqui a debater o ponto em que nós, já para provar que sou um bocadinho direita, o ponto em que nós devíamos praticamente eliminar os impostos sobre os rendimentos e aumentar substancialmente os impostos sobre o capital, também eu posso fazer. Só para provar que sou liberal social e que sou de direita. Eu posso fazer isso. Mas eu acho mesmo... Liberal social de direita, socorro. Não, eu liberal social, mas em Portugal, as vossas palavras são todas muito confusas. Eu sou liberal social e acho que em Portugal isto me faz de centro. Infelizmente para a Leonor, eu acho que o liberal social é direita. Calma, estou confusa, Adriana. Eu estou confusa. E por Então, isso é que mais vale, olha, eu sou só marxista. Está bem, toma. Em todos os países, em todas... A Adriana está com uma crise de identidade, percebes? Eu não estou com uma crise de identidade. A Adriana quer continuar à força toda a ser de direita, então diz essas coisas, eu sou liberal social, mas em Portugal liberal social é ser de sou direita. De centro, mas para a Leonor sou de direita. Para a Leonor, tipo, até o... É o que eu estou a dizer. Eu disse, para Pedro provar... Nuno Santos é... Não, Pedro Nuno Santos não. Mas assim, uma ala do PS o António Costa para a Leonor é direita. Obviamente. Sim, mas isso é mais ou menos evidente. Pronto, mas espera aí, eu não vejo muitas diferenças entre a maioria absoluta do António Costa e este governo de Montenegro. Malta, vamos entrar num loop. Deixem-me só terminar o meu ponto. Pronto, porque depois vou deixar a Leonor falar sobre os sindicatos. Relativamente ao pacote laboral, querem fazer futurologia? Eu acho que não vai existir qualquer tipo de concordância na reunião dia 7 de maio entre a UGT e este governo, por razões muito claras. Os 3 pontos fulcrais, contratos a prazo, que já foi revertido um bocadinho, mas que mantém-se uma posição geral sobre os contratos a prazo. A questão do outsourcing ser muito mais expansivo, até mais expansivo do que antes da altura da Troika. Tinha sido revertido na agenda do trabalho digno, mas ir mesmo mais para além do que aquilo que estava na altura da Troika. E a questão de os trabalhadores, quando são despedidos, depois
não existir a obrigatoriedade de serem, ou seja, existir a possibilidade de um trabalhador depois voltar a ser readmitido e toda essa questão, isto não parece que sejam pontos que o GT possa andar para trás ou que possa aceitar, por mais que, como escreveu um brilhante jornalista do Observador, exista um grande rift dentro da UGT. Há um grande rift dentro da UGT, mas acho que nos traços gerais da questão a UGT não pode aceitar este pacote laboral. O que eu não consigo fazer futurologia é relativamente a se a UGT se vai juntar à greve geral ou não. Acho que a Maria tem uma opinião sobre isto, vou deixá-la falar depois. Não sei se a UGT se vai juntar à greve geral. Acho sim que, ou pela via da UGT ou pela via do próprio governo, na quinta-feira, se vocês nos ouvirem quinta-feira, vão-me dar razão que a UGT e o governo não vão chegar a um acordo. A minha última frase vai ser relativamente a este ponto. Esta ideia de que o Chega colocou aquela ideia absolutamente, enfim, aérea de baixar a idade da reforma, sabendo que nem um governo socialista nos últimos anos defendeu a baixa da idade da reforma, achar que isto era algo que podia ser negociável, não parece que o Chega seja assim tão mente capto. Acho então que atirou isto para cima da mesa para que, com um conjunto de outras cedências, inclusive em outras matérias como a lei da nacionalidade, possa vir a aprovar isto em sede parlamentar. Contudo, acho que o governo já está a negociar esta ideia para a comunicação social e para os portugueses de que não morre mal ao mundo se não existir uma aprovação do pacote laboral, porque existe uma probabilidade, e isto sente-se dentro do grupo parlamentar do PSD e do próprio governo, que há uma probabilidade deste pacote não passar. E, portanto, já está a ser ensaiada a narrativa de que, mesmo na Assembleia da República, não existe acordo com o Chega e que, portanto, o pacote laboral fique chumbado à partida. Leonor, eu passo-te a palavra a ti, porque a Adriana, eu prometi surpresas, mas eu própria Pois fui esta intervenção surpreendida. da camarada Adriana. A camarada Adriana falou bem, camarada Adriana, CGTP, Unidade Sindical, e eu passo para ti, porque estranhamente acho que vais concordar com a Adriana em alguns pontos, e portanto não nos surpreendas, por favor, vai. Não, acho que não vou surpreender muito com o que vou dizer. Ahm, algumas coisas sobre sindicalismo. É verdade que, ou seja, não vale a pena dizer como esta coisa tipo de que se ganha sempre, que o sindicalismo está ótimo, incrível, sempre a subir, cada vez mais pessoas, está tudo a correr bem. Acho que isso, quer dizer, isso simplesmente Porquê é que tu achas que não está? historicamente não é verdade. Bem, se nós olharmos em geral para a Europa desde os anos 80, tem havido um grande declínio do sindicalismo. Os sindicatos têm vindo a perder a sua força negocial, também porque têm vindo a perder membros. E as taxas de sindicalização, um bocado por toda a Europa, excetuando em alguns países nórdicos, em que os sindicatos têm papéis diferentes que não têm noutros países, têm vindo a baixar drasticamente. Eu acho que há muitos fatores que explicam esta mudança. Desde logo de início, nos anos 80, com a deslocalização de indústrias para sítio com mais mão de obra mais barata, com o ataque do neoliberalismo ao mundo do trabalho, ou seja, com as privatizações, com os ataques à contratação coletiva, como a Adriana falou, com despedimentos, com a precarização do trabalho, mais recentemente, com legislação restritiva para a ação dos sindicatos, em sítios como em Inglaterra, nos anos 80, e eu acho que, chegados ao mundo de hoje, já com estas 3 décadas de grandes desafios, os sindicatos, neste momento, vêem-se abraços com um mundo laboral altamente atomizado, individualizado, e precarizado, em que é muito mais difícil organizar trabalhadores, ou seja, é muito mais fácil organizar trabalhadores para a luta política e sindical quando eles estão todos os dias no mesmo local de trabalho, que se conhecem todos há muito tempo, que têm um contrato fixo, um contrato coletivo de trabalho que implica uma negociação coletiva e que os trabalhadores interajam entre si, do que, por exemplo, sindicalizar e organizar trabalhadores de plataformas digitais, trabalhadores migrantes, muitas vezes com dificuldades de comunicação associadas ou pessoas que nem sequer têm todos os documentos para estarem no país e que enfrentam também essas dificuldades, trabalhadores que passam o tempo em trabalho remoto e que têm pouco ou nenhum contacto com outros trabalhadores, ou pessoas com vidas laborais altamente precárias que estão sempre a saltar de sítio em sítio e que, no fundo, têm pouco vínculo com outros trabalhadores no mesmo espaço. Agora, eu acho que isto não significa, ou seja, eu acho que isto não significa de maneira nenhuma que
que estamos condenados a um mundo em que os sindicatos perdem a força. Muito pelo contrário. Eu acho é que os sindicatos são continuamente e cada vez mais postos à prova para se transformarem e adaptarem para conseguirem servir não só os trabalhadores que continuam a ter contratos coletivos de trabalho ou a trabalhar de forma mais convencionada no Estado ou em empresas, mas para servir estas novas formas, ou seja, para responder ao ataque da precarização da atomização extrema com novas formas de sindicalismo. Por exemplo, eu acho que em Portugal a CGTP, que é a central sindical que me interessa, também passa pelos mesmos desafios. Acho que uma coisa a dizer sobre a CGTP, antes de mais, é que a abertura da CGTP, a abertura interna e democrática da CGTP seria muito importante, porque são muitos os testemunhos de pessoas, de sindicalistas dentro da CGTP, que por não pertencerem à linha certa, entre aspas, política da CGTP, acabam por não conseguir participar em determinados órgãos de direção que estão vedados a pessoas que são simpatizantes ou membros do Partido Comunista. E isto, quer dizer, acho que não estou a dizer nenhuma mentira, apesar de várias pessoas acharão que sim. E acho que a CGTP tem, por um lado, este desafio de se democratizar e de se abrir a diferentes esquerdas, a diferentes sindicalistas, mas ao mesmo tempo acho que há desafios aos quais outros sindicatos na Europa souberam responder melhor. Por exemplo, há uns anos, quando no Estado espanhol houve grandes mobilizações por causa da greve feminista no dia 8 de março, a CGTP nunca aderiu, nunca se interessou por isso. E eu acho que, por exemplo, falar sobre a marca de género que a pobreza tem, a marca de género que a desigualdade salarial tem, devia ser absolutamente central para um sindicato. E acho que, por exemplo, o Dia da Mulher, houve vários países na Europa em que as centrais sindicais pediram uma greve para esse dia, tal como em França as centrais sindicais pediram greves a propósito da Palestina e a propósito daqueles que estavam a ser perseguidos nos seus trabalhos por causa do seu apoio à Palestina. Enfim, acho que há muitas questões desse lado dos desafios, mas acho que a CGTP em Portugal depara-se também com desafios de organizar uma força de trabalho cada vez mais precária, sem vínculos laborais estáveis, quer seja uma empresa ou ao Estado, com um número crescente de trabalhadores de plataformas digitais, muitos deles migrantes que são brutalmente explorados e a quem é muitas vezes mais difícil chegar, e isto eu não estou a dizer, acho que há muitas pessoas a tentar fazer este trabalho, mas que é um enorme desafio, e acho que sobretudo, e termino com isto, face a este pacote laboral é preciso mais militância, mais sair à rua, e eu acho que a última greve geral foi uma greve muito diferente do perfil normal das manifestações da CGTP, com muitos jovens, muitas pessoas que não costumam sair à rua nas manifestações marcadas pela CGTP, e que seria importante aproveitar essa onda de contestação que vai para lá das fronteiras do sindicalismo mais tradicional. E, enfim, não sei se a CGTP tem conseguido fazer isso, mas acho muito bem que tenham marcado convocado uma nova greve geral. Eu gostava de dar aqui alguns Mas toques. deixa-me só dar uma frase. Eu aqui discordo um Sim. bocado da Leonor, e se calhar acho que era importante fazer este ponto. Quando a Leonor diz aqui que a ligação e que acha que a CGTP, por exemplo, devia ter sido mais expansiva e aberta num conjunto de coisas, até relativamente à Palestina, eu aqui discordo. Discordo no sentido em que acho que essa tomada de posições que não são relacionadas com a matéria de foco e de âmbito de um sindicato, literalmente, dos trabalhadores portugueses, pode afastar pessoas inerentemente, e eu percebo o ponto de que tu não concordas, Leonor, e portanto achas que sim, que deve tomar posição. Eu tenho a opinião oposta. Acho que Não, se mas os eu não estava a sindicatos... dizer. Eu acho que o que aconteceu em França foi relacionado com o facto de existirem pessoas que estavam a perder o seu trabalho por causa da sua. Certo, mas isso não se verificou cá, não é? Sim, mas eu estou a dar o exemplo de ser Certo, capaz certo, de olhar para lutas que não são as lutas dos sindicatos nos anos 70 ou 80. Eu percebo. Eu devo dizer que, no geral, sim, porque, por exemplo, acho que a CGTB falha muito na componente, por exemplo, dos trabalhadores estafetas e, no fundo, que fazem todo esse trabalho que é altamente precário, mas acho que, isso sim, a ligação da CGTP constante e consistente ao PCP, o facto de terem em todas as manifestações em que a CGTP vai, bandeiras do Partido Comunista Português e cânticos absolutamente anticapitalistas,
Aqui perdem-me e perdem um conjunto de trabalhadores. Eu sou Bem, não sindicalizada. perderam, não Ser é? anticapitalista não. Leonor, tu entendes que a grande maioria do eleitorado português e dos trabalhadores portugueses não é Mas anticapitalista. tu és capaz de entender que a CGTP naturalmente vai ser, senão. Pronto. Eu acho Adriana, que tens fazer uma essa. alternativa da UGT. Sim, mas a UGT não tem sindicatos da função pública que sejam fortes e a minha questão é muito pessoal. E por isso é que a grande maioria dos trabalhadores da função pública que são sindicalizados na CGTP exatamente por essa razão. O que eu digo é, a modernização de um sindicato, e é olhar para aquilo que é feito nos países nórdicos, é não só adaptar a mensagem, como retirar pendor partidário, político-partidário, do seu seio. Coisa que eu acho que a CGTP não foi capaz de fazer. Era só mesmo isso que eu queria dizer. Eu gostava só de discordar aqui de alguns pontos e concordar noutros. Eu também sou liberal social, como a Adriana. Não sei se sou de direita, não sei muito bem onde é que estou. Portanto, também partilho a coisa da Adriana de bom, de orfandade política, porque em Portugal nós estamos com partidos, infelizmente, à direita e ao centro, e um partido liberal que, enfim, não são muito liberais, nem representam a minha ideologia política ou o sítio onde me situo, só que, porque também sou liberal social, também gosto muito do modelo dos países nórdicos, mas eu gostava só de explicar aqui uma coisa. Quando a Leonor diz, quando fala dos anos 80 e dos desafios atuais dos sindicatos, é verdade, porque houve uma desindustrialização na Europa que retirou a base sociológica dos sindicatos, não é? Ou seja, se os sindicatos são construídos à volta do operário de fábrica, num contrato fixo, numa carreira longa e uniforme, no sentido em que está sempre na mesma empresa, então esse modelo não vai aplicar-se, evidentemente, aos setores terciários, aos serviços, aos trabalhos por conta própria que existem, aos estafetas, como vocês falavam, muitas plataformas, ou seja, são trabalhos muito mais difíceis de organizar, têm uma fragmentação muito específica, etc. Agora, isso não se aplica nos modelos dos países nórdicos, que também são países capitalistas, também são países com economias muito abertas, muito expostas à globalização do trabalho, à flexibilização do mercado de trabalho. Aliás, os países nórdicos têm, na prática, mais flexibilidade do mercado e mais proteção dos trabalhadores. Nós temos em Portugal muito mais proteção na teoria, só que depois, normalmente, por regra, essas leis de proteção depois não se aplicam, e exemplo disso está, por exemplo, em Portugal é muito difícil despedir, quando se diz é muito difícil despedir, isso é verdade, só que é muito difícil despedir a nível individual, é muito fácil despedir fazendo um despedimento coletivo. Porque há uma legislação muito rígida que depois não se aplica. Agora, porque é que isto não acontece, porque é que a perda de força dos sindicatos não acontece nos países nórdicos? Há uma coisa que se chama o modelo de Ghent, que é muito interessante, e isto significa que a gestão dos fundos de desemprego na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca está associada aos sindicatos. Portanto, tu associaste aos sindicatos não é só uma questão ideológica, pelo que a Adriana dizia, da CGTP, etc., que é uma coisa interessante, mas não é só ideológico, é uma questão também de racionalidade do ponto de vista individual dos trabalhadores, não é? Ou seja, se tens acesso à proteção, vais-te juntar a um sindicato mais do que achares que, mais do que juntaste porque achas que é uma questão ideológica ou de solidariedade, e isto, o exemplo da Adriana é óbvio, é evidente disto, que é, por muito que ideologicamente não se associe com a CGTP, há uma racionalidade individual que tem acesso à proteção no setor onde ela se inclui, e se calhar se tu tivesses, Adriana, a trabalhar no setor privado, não verias... Estava no GT, não olhava bem para a CGTP, óbvio. Ou se calhar nem sequer estavas nem me sindicalizava, exatamente. Pronto, exatamente. É isso. Porquê? Porque os sindicatos não têm força, ou seja, há um incentivo de adesão nestes sindicatos dos países nórdicos que não existe em sistemas de segurança social que estão estatizados. E isto é interessante, pensar sobre isto, sem amarras ideológicas ou o que é. Eu também não gosto muito de falar sobre a reforma da segurança social, porque acho que isso é um ponto dos setores mais libertários do PSD e associados, que acho que não é por isto que querem reformar a segurança social, mas é interessante pensar na segurança social dos países nórdicos, que tem proteção dos trabalhadores e que está associada aos sindicatos e não está no Estado Central. Ainda assim, há uma instituição que é quase pública, porque os sindicatos aqui funcionam não tanto como uma corporação, mas mais como uma instituição pública. E depois, há outra razão pela qual estes sindicatos nestes países são tão fortes e ainda têm taxas de sindicalização acima de 50%, que é brutal.
hoje em dia, é brutal. É porque nos anos 30 e nos anos 40 estes países decidiram, os Estados centrais decidiram, ok, nós se calhar vamos, numa Europa que está a começar um caminho de proteção dos trabalhadores, nós vamos começar um caminho de proteção dos trabalhadores através dos sindicatos e por setor, ao invés de começar um caminho de proteção dos trabalhadores pelo Estado central. Ou seja, tu não tens salários mínimos nestes países, mas os salários mínimos que são dados, que depois são calculados, são tipo muito maiores do que os salários mínimos em Portugal. Porquê? Porque existe uma força de negociação coletiva que é brutal nos sindicatos, entre os sindicatos e as associações patronais e o Estado. Ou seja, eles têm uma tradição muito longa da negociação tripartida que nós aqui tentamos replicar, mas que tem pouca força, não é? A concertação social pode ser, aqui, por exemplo, agora o que está a acontecer com o seguro, não é porque António José Seguro deu uma força especial à concertação social, mas a reforma da lei do trabalho do Costa não foi à concertação social e não foi por isso que falhou. Ou seja, não foi um acordo tripartido. Eu acho que estes exemplos, acho que são importantes, não é pela fetichização dos países nórdicos, mas é porque eu acho que isto prova que a diferença não é económica, mas é uma diferença de organização política e uma diferença histórica dos países, não é? Nestes países construiu-se um pacto desde muito cedo entre o capital, que o Leonor dizia, o que a Adriana dizia e que a Leonor também falou, do capital e do trabalho. Agora, em relação a esta negociação, só para terminar e para nós passarmos para outro tema, em relação a esta negociação, eu acho mesmo que Luís Montenegro tem muito pouco a perder, porque se a UGT concordar com esta reforma, aí é o cenário ideal, mas se a UGT não concordar, eu acho que se vai juntar à greve geral. Posso estar errada, mas não vejo motivos para Mário Mourão não se... Ou, aliás, vejo mais motivos para Mário Mourão se juntar à greve geral do que para aprovar o pacote, e não sei se não aprovando se quer ficar a meio da ponte, tendo pressões destes dois lados, porque a UGT é muito difícil a UGT explicar aos seus sindicalizados porque é que está a aprovar este pacote sem grandes vitórias, sendo que ainda por cima tem uma memória de há 12 anos de uma aprovação do pacote da Troika que não foi muito pacífica internamente. E só que Luís Montenegro pode fazer aqui uma coisa que eu acho que ele já está a ensaiar, que é levar isto ao Parlamento. O Chega, como a Adriana já disse, fez uma proposta, uma condição sine qua non, que é impossível de o PSD aprovar, que é a baixa da idade da reforma, que é muito inteligente do ponto de vista do Chega, porque o PSD não vai aprovar, então o Chega pode capitalizar junto desse eleitorado, que é um eleitorado que está a retornar ao PSD, mas que ainda tem muitas cicatrizes quase, ou feridas um bocado abertas ainda da altura da Troika, e o Luís Montenegro está mesmo a tentar recapitalizar esse eleitorado, portanto aí o Chega ganha, tem um ganho político, mas o Luís Montenegro pode dizer, bom, olhem, é assim, pode dizer principalmente aos passistas, que é, eu tentei reformar, eu estou a tentar reformar o país, estou a tentar fazer estas reformas na lei laboral, que vocês, passistas, até querem, ou vocês, sociais-democratas, até querem. Só que eu tenho aqui uma força de bloqueio, que é esta coligação negativa entre o Chega e o PS e o Partido Socialista. Portanto, sobe ao palanque da vitimização, por causa desta coligação negativa, e consegue uma desculpa para não fazer esta reforma. E eu acho que isto é um discurso que ele tem estado a ensaiar. Isso explica, a semana passada ele foi para o Parlamento a vitimizar-se desde a primeira hora, a falar da coligação negativa entre o Partido Socialista e o Chega, e a chamar ao Chega Socialista e ao Partido Socialista chegano, etc, etc. E, portanto, parece-me a mim que ele vai fazer isto. Eu acho que isto é o que vai acontecer. A minha futurologia também diz que eu acho que não vai haver pacote laboral nenhum, pelo menos não nesta quinta-feira, e não como a Ministra quer. Isto leva-me ao último ponto, que é, eu não digo isto de forma leviana, mas a Ministra não pode ficar se o pacote laboral não passar. Até porque o Luís Montenegro já a desautorizou a semana passada, porque ela disse que este pacote era um dos grandes pilares e que sem isto Portugal não andava para a frente. E Luís Montenegro, no dia a seguir, no debate quinzenal, a Adriana já mencionou, disse que o país também não estava assim tão mal se a reforma não passasse. Ora, aí está. Já ensaiou. O que me parece aqui, com isto é politiquice, que pronto, tipo, citando um podcast primo aqui do Expresso, Political Junkies, eu acho que vocês gostam disto e eu acho que Luís Montenegro está a preparar-se para deixar cair a Ministra do Trabalho, até porque a Ministra, ou então
Exato, para deixar cair, porque eu acho que ela até se demite. Eu não sei se ela fica não passar desta reforma. Acho que ela, se não conseguir a reforma que é o trabalho e projeto da vida dela, se ela ficar, pá, é mesmo de alguém que acha que não vai ter emprego do outro lado. Não sei explicar. Ela não tem salvo-face aqui. Não dá como tu não conseguires aprovar o teu projeto de vida e depois ficares no governo. Ela vai fazer o quê? O que é que ela vai Epá, fazer? até porque já houve fontes dentro do governo a dizer, eu acho que isto foi, olha, no teu querido jornal, no Observador, LOL. que, que a ministra não tinha força anímica para continuar, de facto. Ela é muito ideológica, não passando isto, ela vai estar a gerir um ministério que tem um projeto com o qual ela não concorda, e portanto não me parece que a ministra queira continuar. Isto pode ser a primeira baixa deste novo governo que surgiu depois de 2025. Mas com isto, eu gostava de passar para a lei da nacionalidade, que foi surpreendentemente ou não, foi promulgada pelo Presidente da República. Portanto, há aqui várias coisas que mudam a partir de agora. A lei da nacionalidade, que também causou não tanto sururu como esta reforma laboral, mas também muito sururu. Eleonor, pergunto-te se tu achas que isto é uma vitória de quem? Aliás, quem é que ganha com esta promulgação e porque é que António José Seguro decide promulgar esta lei? Bem, eu devo começar por dizer que sabia que ia, tipo, arrepender-me do meu voto na segunda volta nas presidenciais, não sabia que ia ser tão rápido. Bem, arrepender salvo seja, porque eu não ia nem votar em branco nem votar no André Ventura, mas entristecer-me com a decisão. E foi rápido. Não que eu tivesse nenhuma ilusão acerca de António José Seguro. Assim, algumas coisas sobre este assunto. Eu acho, para começar, ponto primeiro, que o Presidente da República tinha o dever de ter travado politicamente este diploma absolutamente deplorável, e acho que nós já falámos aqui muitas vezes em muitos episódios da forma como esta nova lei da nacionalidade vai, no fundo, atirar milhares e milhares de pessoas para os braços das redes de tráfico humano e da imigração ilegal, exatamente porque dificulta a integração e dificulta a migração de forma legal e segura. Portanto, acho que é uma lei desumana, é uma lei cruel e que António José Seguro, como Presidente da República, do Partido Socialista, ou supostamente de esquerda, ou de centro-esquerda, ou o que quer que seja, devia ter feito melhor. E pergunto-me como é que uma lei que tem como base a direita e a extrema-direita é assim aprovada pelo Presidente da República, que podia e devia ter vetado politicamente, no meu entender, esta lei. Mas deixou avisos. Certo, ele deixa avisos, deixa alguns recados, depois também se auto-justifica dizendo isto não vai afetar isto e aquilo. Quer dizer, mas se ele tinha essas dúvidas e se ele tinha esses pés atrás, digamos assim, com a lei da nacionalidade, ele que a tivesse vetado. E acho que não é, acho que esta promulgação, um bocado a crítica na prática da lei da nacionalidade não é um bom presságio para o pacote laboral. E sinto que, enquanto o Marcelo era um bocadinho o Presidente da República, queria brincar com tudo o que estava à sua disposição, queria falar sobre tudo, o Seguro parece querer ser na presidência um bocado o que foi na campanha, tipo, mudo, sem opiniões, nem vontades particulares, está só ali, tipo, foi assim que ele foi eleito e é assim que ele quer estar como presidente. Aliás, quer dizer, eh, o Presidente da República tinha alternativa e podia ter só posto politicamente a esta lei. António José Seguro diz que a lei devia ter assentado num consenso mais alargado e faz uns comentários, mas quer dizer, ele diz que quer garantir e defender direitos humanos fundamentais e acha que esta lei não vai pôr em causa? Quer dizer, para mim eu acho que é sobretudo isto que eu sinto, acho que é uma vitória para o governo, é uma vitória para a extrema-direita esta lei. O Chega quer ir ainda mais longe, aliás, e vivemos num momento histórico em que por todo o lado na Europa a direita tradicional tem uma agenda
praticamente em Portugal, sobretudo alinhada com a da extrema-direita, no que toca à migração, à questão da migração, sem dúvida, e vai levar a cabo um projeto de ataque aos direitos dos migrantes, sim, mas aos direitos sociais de várias minorias mais desprotegidas, como já vimos e também já falámos no caso das pessoas trans, e seria preciso e desejável que o Presidente da República, neste caso António José Seguro, que é um homem que vem do Partido Socialista, conseguisse contrariar um pouco esse movimento, ou tentar, ou pelo menos demarcar-se politicamente desse movimento, e não ficar uma espécie de massa amorfa, que é, enfim, que é um bocadinho o que o caracteriza em geral na sua ação política. Adriana, faço-te a mesma pergunta, mas acrescento uma coisa, que é, para que é que servem estes avisos de António José Seguro, na nota que enviou? Aliás, na nota que publicou no site da Presidência no domingo, quando promulgou esta lei. Eu devo dizer, Maria, que eu acho que as anotações foram mais para Portugal no geral do que propriamente para o governo. O grande ponto de António José Seguro é aquilo que a mim sempre me encanitou, em primeiro lugar, com esta questão da lei da nacionalidade, que é a imprevisibilidade legislativa, no sentido em que tu não podes, por ter iniciado o teu processo alguns anos antes, teres uma previsibilidade relativamente à tua capacidade de tornares um cidadão português, e agora teres outra completamente distinta porque entrou um governo e depois passarmos para outro governo e isto voltar tudo atrás. E acho que o grande ponto de António José Seguro é que algo tão marcado, algo tão fundamental e algo que, no fundo, tipo, é o chão, é o nosso chão comum, que é a consideração de alguém ser cidadão português ou não pode ser algo que fica absolutamente à mercê de qual é que é a maioria parlamentar que está presente no país. E acho que isso foi uma grande crítica no geral. Aí sim, estou a interpretar, mas conhecendo o posicionamento político de António José Seguro, que é o senhor dos acordos entre os dois grandes partidos, que é aí sim uma sapatada ao governo, no sentido em que acho que sempre considerou que este tipo de lei tinha que ser aprovada junto com o Partido Socialista e não com o Partido Socialista à margem. Eu não acho que nós possamos, e aqui discordo da Leonor no sentido em que não discordo no ponto em que acho que é errada a lei da nacionalidade e acho que não ajuda absolutamente nada, desde já ressalvando que esta ideia que existiu uma corrida à nacionalidade portuguesa é falsa, especialmente porque é designada e é vista pela extrema-direita e por alguma da direita, inclusive, como os migrantes e os imigrantes mais pobres, imigrantes do Bangladesh, imigrantes da Índia, etc. Mas, na verdade, quem utilizou-se mais da questão da nacionalidade eram imigrantes de países ricos que queriam, no fundo, estabelecer negócios em Portugal e fazer, inclusive, negócios imobiliários, e tinham muito maior capacidade para o fazer se fossem cidadãos portugueses. E, portanto, esta ideia de que existe uma corrida à nacionalidade por imigrantes, como a extrema-direita caracteriza, não é verdadeira, mas parece-me, acima de tudo, que qualquer ideia de prejudicar ou de impedir que alguém que está em Portugal, trabalha em Portugal, tem a sua família em Portugal, vê Portugal como o seu país, dificultar a estas pessoas a capacidade de se tornarem cidadãos portugueses, eu acho que isto é sempre negativo. Porque se o principal ponto da direita é a integração da imigração, acho que não há maior integração do que tu permitires estas pessoas tornarem-se cidadãos portugueses de pleno direito. Sendo que aqui tem um grande ponto, porque só a ideia de existirem direitos diferentes para cidadãos portugueses nacionalizados e depois cidadãos que estão em Portugal a trabalhar e, portanto, imigrantes de facto, eu já tenho um grande problema relativamente a isso, porque acho que as nossas instituições devem olhar para estas duas pessoas exatamente da mesma forma. Acho que é o que diz a nossa Constituição no seu princípio mais basilar, que é o princípio da igualdade, e, portanto, isso já me encanita a priori. Mas acho que esta é a base e a minha opinião sobre a lei da nacionalidade. Sobre o posicionamento de António José Seguro. Eu não acho que António José Seguro possa, no início do seu mandato, começar a fazer vetos políticos de presidência à Lagardère. No sentido em que já tomou uma posição claríssima relativamente ao pacote laboral, já foi amplamente claro sobre o que é que se iria passar relativamente ao pacote laboral, e tem aqui um problema que eu não acho que é de fácil resolução, ao contrário da Leonor, que é, ele é Presidente da República, existe uma maioria parlamentar com a qual ele não concorda, evidentemente, e que preferia que não existisse, mas existe uma maioria parlamentar. E as instituições têm o seu papel. E o papel da Assembleia da República é legislar em concordância,
aliás, é propor legislação e o papel do governo é regulamentar e executar a legislação que passa pela Assembleia da República. Se o Presidente da República começar a ter estados de alma constantes e consequentes sobre todo o tipo de matérias que passam na Assembleia da República, acho que entra num tipo de presidência que não é aquela que António José Seguro quereria ter. Acho que António José Seguro aqui, numa linha muito difícil, teve o posicionamento certo, que é, não fez declarações a Marcelo Rebelo de Sousa, mas também não impediu que uma maioria parlamentar passasse a sua vontade. Como não tinha nenhuma dúvida constitucional relativamente à lei da nacionalidade, porque aquela questão penal da perda de nacionalidade não está nesta componente e é tratada à parte, ficou resolvida a questão constitucional e percebeu que a única coisa que ele podia fazer para se opor é um veto político e acho que ele fez bem em não a ter votado. Não, mais uma vez, não porque concorde com esta lei, que evidentemente não concordo, mas acho que o Presidente da República não podia ter outro posicionamento. Eu concordo que não poderia ter outro posicionamento. O Partido Socialista também não pediu a fiscalização da constitucionalidade desta lei, que eu relembro já há alguns meses foi vetada pelo ex-presidente, por Marcelo Rebelo de Sousa, foi enviada para o TC e o TC disse que havia algumas coisas que teriam que sair. A lei foi adaptada. O Presidente da República faz alguns avisos que são importantes, nomeadamente que haja alguma proteção na transição da legislação, mas eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que é importante, antes de passarmos para as nossas recomendações, porque eu tenho aqui uma stalinista das horas que, apesar de não estar a moderar, está a querer, está a querer condicionar a moderação, deixando assim clara que tem laivos de democracia popular, não da democracia Como liberal. assim live? Já é toda ela. Eu vou chorar. É como o problema é que eu gosto de ti, Leonor, percebes? É isso. Pá, eu também E nunca, gosto de ti. e nunca saberás que eu estou a dizer isto para tu não me mandares para o campo pequeno. Nunca saberás. Ahm, mas eu gostava só de relembrar que o, 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 o Palácio de Belém recebeu, para além desta lei, recebeu o decreto que altera o Código Penal, porque vocês se lembram, o Chega cria uma pena acessória de perda de nacionalidade nesta lei, a lei teve que ser separada e isto tem que ser uma alteração ao Código Penal, e o Partido Socialista aí, sim, e muito bem, pediu uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional e, portanto, ainda não há decisão sobre esta parte em específica, que eu acho que era a parte mais grave da lei da nacionalidade, que era as pessoas poderem perder a sua nacionalidade por cometerem crimes, ou seja, isso ser uma pena acessória adicionada às penas normais que são aplicadas a quando se comete crimes, perderem também a nacionalidade, como se a nacionalidade portuguesa fosse uma coisa que se pode dar e retirar desta forma. Quer dizer, eu relembro que, por exemplo, França tem a perda de nacionalidade, mas só quando são feitos atos terroristas contra o país, contra a nação, contra a pátria, etc, etc. Não quando são feitos outros crimes que já têm penas associadas a essa prática. E, portanto, isso é o que é mais grave, no meu ver, e ainda não há decisão nem do TC, porque isto foi só enviado a 21 de Abril, nem, obviamente, então, do Presidente da República, que está à espera da decisão do Tribunal Constitucional, e nós vamos manter-nos muito atentas para ver qual é que vai ser a decisão do TC e a decisão depois do Tribunal Constitucional do Presidente da República. E, sem mais demoras, porque para fazer as vontades à minha ditadora, eu passo para ti, Adriana, para saber. Não, isto é mais medo do que outra coisa, isto não é fofito. Passo a ti, Adriana, para saber a tua recomendação desta semana. A minha recomendação é Culpa da Leonor Rosas. A Leonor Rosas falou-me de um livro denominado Yesteryear, que é da Carol Clare Burke, e o conceito deste livro é, imaginem, eu acho que isto é uma metáfora para a Anna Neilman da Ballerina Farm, que é uma pessoa que é uma tradwife, que tem uma catrafada de filhos, que vive numa quinta, que o marido dela é um cowboy que, pronto, enfim, trata das coisas na quinta, e nananã, mas na realidade tem uma imensa equipa que trabalha para ela
e, portanto, tem uma vida muito facilitada e o tipo de narrativa que ela vende, que é esta coisa do tradicional e de viver como se vivia na altura, as mulheres no fim do século XIX, na fronteira, e que era a quinta delas, era o único espaço de civilização contra a selvageria total que acontecia. Ela um dia acorda e vive exatamente nesse mundo. E o livro é genial, tem muitos lives de Gone Girl, tem muitos plot twists e eu fiquei absolutamente obcecada e posso ou não ter estado um dia até às 2 da manhã para o acabar de ler e recomendo, é mesmo um livro lei da paridade, portanto acho que vale mesmo muito a pena vocês lerem. Sei que a Leonor vai ler também e a Maria também devia ler. A Maria Leonor. ignorou a minha recomendação no grupo, como ignora a maior parte das mensagens que eu mando. Não é que tu mandas, é que todas as pessoas do mundo mandam. Exato, é verdade. Não é ignorar, é que eu, não é é que eu contra mim. respondo na minha cabeça, eu respondo na minha cabeça, depois acho que respondi Mas e não, mas depois- ficou na tua cabeça, meu amor. e depois Fica fico um lá. bocado em pânico e depois quando percebo que não respondi, depois às vezes já não consigo responder, depois fico, olha, não sei se vocês também, tu não sofres obviamente desse mal, mas se houver pessoas que sofrem desse mal, por favor, expressem a vossa solidariedade nos comentários. Drop a like. Eu agora estou youtuber. Mas, Leonor, a tua recomendação? Muito rapidamente, a minha recomendação também é um livro. Eu queria recomendar um livro que se chama A História, da Elsa Morante, que era uma autora italiana do século XX. Ela nasceu nos anos 20 e morreu nos anos 70, se não me engano. E também faço esta recomendação porque, na verdade, sexta ou sábado, conforme as preferências, celebra o dia da vitória do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. E este livro conta a história de uma família popular e com raízes judaicas em Roma durante a ascensão do fascismo, primeiro em Itália, depois durante a Segunda Guerra Mundial e a libertação, e através da pequena história, pequena entre aspas, de uma mulher e dos seus 2 filhos, somos desafiadas a pensar sobre o que é a grande história, das grandes cronologias, dos grandes acontecimentos, face à vida cotidiana de quem a experiencia, e tem sido mesmo, acho que é uma obra mesmo genial e recomendo-a vivamente. Olhem, a minha recomendação também é um livro e também vos recomendo a vocês que se chama Women in Dark Times, que é um livro da Jacqueline Rose, que eu não sei se vocês ela é académica, é feminista, e escreveu um livro que depois ficou muito popular nos anos 90, que é Haunting of Sylvia Plath, que eu nunca li. Este é o primeiro livro que eu estou a ler dela. Este livro é muito interessante porque começa a contar a história de 3 grandes mulheres numa série biográfica. Eu ainda estou no início, da Rosa Luxemburgo, da Charlotte Salomon, que a Leonor já falou. Acho que eu, já falaste dela, não já? Já. Uma pintora judia. A Leonor falou dela no CAM, se eu não estou em erro. E da Marilyn Monroe. E faz aqui uma associação entre elas as 3 que têm em comum, e eu não estou a dar spoilers, o facto de terem não só morrido muito jovens, mas como terem sido mortas, as 3. E portanto ela começa a falar, tem uma reflexão sobre estas mortes destas 3 mulheres, vai falar de várias mulheres durante o livro, que eu ainda não cheguei lá, mas é um livro muito interessante, tem vários apelos assim a um feminismo escandaloso, como ela diz. Eu estou até agora a discordar de algumas coisas e a concordar com muitas, e é uma leitura que eu recomendo muito. A vocês as 3 também. Podemos ler este e o outro. Podemos fazer um clube de leitura, por acaso. A Leonor já tem um. Para o qual, lá está, eu também te convidei e tu ignoraste-me. Convidaste-me para esse clube de Não leitura. convidemos às 2. Claro. O quê? E tu ignoraste também, Adriana? Sim. Não, eu só não tenho, eu não tenho a Estás a ver? disciplina. Nem ignorou. Não, eu ignorei, eu respondi. Eu não tenho disciplina para fazer um clube de leitura, não tenho. Eu há dias que me obsessiono e depois há outros dias que não, eu não consigo. Obsessiono? Parece Eu que obsessiono. Me Eu obsessiono. obsessiono. Estamos por esta- quase em Bad Bunny, portanto deixem-me estar. estamos quase Chegamos na ao lei da fim paridade de aos mais 20. Lei da Paridade. Eu tenho que fazer um fim. Olha, Já agora, Adriana, obceco.
tu obcecas, tu não te obsessionas. Não, mas a Adriana está-se a sentir assim com um espírito latino hoje. Vocês Está estão. latina. Estás feliz com Por a acaso tua tu correção? podias. Estás feliz com a tua correção? Sentes-te feliz? Estou Sentes-te mesmo- contente? Estou mesmo realizada, estou mesmo. Estou super contente, estou cheia Dá-lhe, de fome termina o também. programa. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal e, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.